Mas antes disso, a gente segue nas reflexões de debates e análises. A produção separou uma manifestação do presidente da República nesse evento de anúncio, de lançamento desse programa de socorro às empresas. Vamos acompanhar. A gente vai continuar teimando em negociação, porque nós gostamos de negociar. E nós não queremos conflito. Eu não quero conflito nem com o Uruguai, nem com a Venezuela, quanto mais com os Estados Unidos. Agora, a única coisa que nós precisamos exigir é que a soberania nossa é intocável. Ninguém dê palpite nas coisas que nós temos que fazer. Tá aí, manifestação do presidente da República, talvez dando resposta a muitos que entendiam que, a partir do lançamento desse programa, o Brasil praticamente largava esse processo de negociação, né? A tentativa, pelo menos, de avançar com as negociações. Vimos muitas manifestações do vice-presidente da República na tentativa de avançar com essas tratativas com as autoridades norte-americanas. Professor Balistiero, queria escutá-lo. O senhor enaltece esse movimento do governo federal na apresentação desse programa, mas é preciso considerar que um outro braço importante é a tentativa de destravar, né? A gente precisa olhar também para a estratégia norte-americana, mas é preciso lembrar que alguns países alcançaram acordos mais interessantes, né, do que uma taxa de 50%, né? Eu acho que sim, mas é interessante porque nenhum desses países, por exemplo, tem um deputado federal nos Estados Unidos conspirando contra o Brasil, né? Então isso é claro, né? Acho que a gente tem que deixar isso bem evidente. Você atribui, então, a taxação ao filho do ex-presidente? Porque há quem diga, há quem faça a seguinte leitura, que Donald Trump também viu uma oportunidade, né? Ele tenha se utilizado dessa situação. Ele viu uma oportunidade e quanto mais nós tivermos, por exemplo, dentro do parlamento brasileiro, né? Quer dizer, gente posando com a bandeira dos Estados Unidos defendendo o Donald Trump, mais você vai ter um terreno fértil dentro do Brasil para que o Donald Trump avance mais, né? Por quê? Porque a resposta deveria ser em uníssono do nosso país nesse momento. Então, repito, nós temos um deputado federal nesse momento, um exercício do mandato, recebendo salário, conspirando contra o Brasil nos Estados Unidos. Isso tem que ficar claro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, há deputados federais aqui no Brasil, há senadores aqui no Brasil fazendo a defesa explícita do Donald Trump. Então, isso abre um terreno fértil para que as negociações não sejam abertas aqui no Brasil. Então, outros países não têm entre aspas, o benefício de ter gente conspirando contra o país fora do país, né? Então, esse ponto é um ponto que merece reflexão, né? Ou seja, alguns países conseguiram avançar em negociações, mas essas negociações, elas também não agradaram a todos. Exemplo, a União Europeia. A União Europeia a Alemanha é detestável. Ela fechou a negociação. A Giorgia Meloni, que é uma líder se elegeu como extrema-direita e governa como direita, a Giorgia Meloni, supostamente aliada do Trump, foi a primeira, junto com a França, junto com a Alemanha em seguida, a criticar o pacote. O Narendra Modi, na Índia, aliado do Trump, talvez o primeiro líder político a visitar o Trump depois da posse, levou 50% agora, só porque está negociando com a Rússia. Então significa o seguinte, significa que há uma questão política, mas há uma questão econômica. Veja, isso está muito voltado para a questão dos BRICS. E isso passa pela liderança da China nos BRICS, pelo que a China representa hoje na economia internacional. Então, me parece que as razões políticas alegadas são uma desculpa do Donald Trump, principalmente para os seus eleitores internos, né? Mas, na realidade, o que está por trás disso é exatamente a China como economia e líder dos BRICS e principalmente os conflitos que nós tivemos recentemente aí com as Big Techs. Me parece que os interesses econômicos são infinitamente maiores do que os interesses políticos, mas essas questões políticas que eu levantei acabam sendo terreno fértil para um político com a característica do Donald Trump, que sempre gosta de avançar um pouquinho mais quando encontra possibilidade para isso. Professor Balistiero, vários analistas internacionais passaram por aqui e também fazem esse diagnóstico, entendem que tem muito mais a ver com essa organização do BRICS, esse fortalecimento do bloco e também aquela sugestão
da possível adoção de uma unidade monetária para transações entre os países, isso teria deixado Donald Trump muito irritado. E aí teria se utilizado de outras pautas para avançar com a sua agenda. Você, professor Nelson Marconi, as tentativas de avançar com uma negociação, a justificativa do presidente da República dizendo que o governo não vai desistir de avançar com as tratativas com o governo norte-americano, em paralelo com esse plano que foi anunciado. Há quem entenda que o caminho da negociação seria o mais curto para tentar buscar talvez um modelo que impactasse menos a nossa economia. Não foi possível avançar, por algumas razões, né? Exato. Bom, eu queria concordar, né, com o professor Ricardo, as colocações que ele fez. E assim, para complementar, né, na verdade, acho que tem razão no que ele disse, mas a gente tem que pensar assim, bom, vamos pensar que nós estamos aqui para negociar tarifas, negociar, né, de ordem econômica, vamos dizer, as tarifas que forem impostas sobre os produtos. Mas o que o governo americano está colocando, né, são justamente questões de ordem política ou outras questões mais gerais. Ele está, primeiro, como o próprio presidente da República falou, ele está querendo se intrometer na soberania do país, dizendo, olha, eu vou dizer aqui o que tem que acontecer no julgamento do ex-presidente, o que tem que acontecer no Supremo, tal, não sei o quê. O que é uma coisa absurda, impensável, né, nesse nível de intromissão. Nos outros países, como você falou, você não tem isso, não tem um deputado lá, tudo mais, né? Então tem essa questão. Então isso faz com que a negociação em torno das tarifas não seja simplesmente uma questão de que, olha, tem um produto que é mais protegido do que o outro, eu quero proteger mais ou menos, né? Tem questões de fundo. Tem uma questão política que eu acho aí, que tem uma ligação com o econômico, que é o seguinte, né? No dia que foi lançado esse pacote, eu vim aqui, inclusive, a gente foi falar dos BRICS, tudo isso que você está falando, que eu concordo plenamente, né? Mas agora, pensando e vendo como evoluiu a coisa, né? Na verdade, tem um interesse político do Donald Trump, que é, de certa forma, enfraquecer a economia brasileira, né? E aí coloca uma tarifa desse jeito para enfraquecer. Por quê? Porque, na verdade, ele quer, logicamente, que na eleição, né, um candidato mais alinhado a, vamos dizer, a ideologia dele, ou que ele pensa em termos de economia, de política, né, possa se candidatar e venha ganhar a eleição, seja lá qual for esse candidato, porque o que ele quer, ele entende que esse candidato aí sim, né, poderia fazer acordo em torno das big techs, em torno dos minerais críticos, em torno de tudo isso que ele está reivindicando, né, que fica meio difícil no atual cenário. O governo brasileiro já deu sinais de que não vai negociar dessa forma. Né? Pelo menos é o que ele está indicando até o momento. Então ele pensa também economicamente a longo prazo, mas ele está usando esse instrumento político. E aí fica difícil imaginar que ele vá reduzir as tarifas nesse contexto. Eu acho que o governo brasileiro tem que tentar de tudo, tá certo? Tem que negociar com os outros países, tem que negociar com os Estados Unidos, tem que fazer esse pacote aqui interno, tem que tentar abrir os mercados, ele tem que se concentrar muito nessa questão agora, porque não é um impacto só nessas empresas, certo? O impacto que tem sobre a decisão de investimento. Pensa uma empresa que vai tomar uma decisão de investimento, que não precisa ser necessariamente nenhuma dessas que foi afetada pelas exportações, mas qualquer empresário vai pensar, bom, mas qual é o cenário agora? O que vem pela frente? Né? Qual é a próxima medida que vai, de certa forma, os Estados Unidos vão impingir ou vão tentar, né, nos inibir aqui, tá certo? De alguma forma, alterar a nossa demanda aqui interna, da demanda pelos nossos produtos. Não interna, mas a demanda pelos nossos produtos. Então, isso inibe o investimento. Né? Eu acho que o governo tem que dar uma atenção muito séria para essa questão, mas atuar em várias áreas. Ele está certo em fazer esse pacote, mas tem que fazer coisas muito mais amplas. Eu só não contaria com uma redução significativa de tarifas, porque não é simplesmente uma coisa de toma lá, dá cá, você está como fez com o Canadá, fez com outros países, fez com a União Europeia, você está taxando muito não sei o quê, então diminua a taxa se você mexer em tal produto. Não é isso. Ele não virou para nenhum deles e falou, olha, né, o processo que está acontecendo aqui em torno do julgamento do ex-presidente está errado, né, o ministro do Supremo é isso e aquilo. Não tem nenhum momento esse tipo de medida nos outros países, né, digamos, de intromissão, né? É isso. Professor Nelson Marconi, economista, professor da FGV. Agora, professor Ricardo, você mencionou a situação que envolve o BRICS, ou pelo menos esse diagnóstico que muitos fazem em relação às motivações de Donald Trump. Claro que a gente está colocando em primeiro plano o anúncio do governo brasileiro, mas é preciso também conectar as outras notícias
que podem, inclusive, explicar esse momento em que o nosso país vive neste momento. Eu tenho visto muitos analistas que fazem uma reflexão sobre os movimentos de Donald Trump. E é curioso, porque muitas dessas análises acabam apontando para aquele meme antigo, expectativa e realidade, né? Assim, qual é o objetivo inicial de Donald Trump e o que pode acontecer com ele e com os Estados Unidos? Muitos falam que a chance de insucesso é grande, o tiro pode sair pela culatra. Enfim, ele defende o movimento American First, né? American First, para reindustrializar, inclusive, o país, uma série de medidas para fortalecer alguns segmentos da economia norte-americana. Só para a gente fechar esse capítulo dos Estados Unidos nesse nosso debate, queria o seu apontamento, professor, sobre as estratégias de Donald Trump, o que pode acontecer se ele continuar esticando a corda. Você sabe que durante a graduação, o Daniel, o professor Marconi aqui deve se lembrar bem do clássico do Celso Furtado, né, que é o Formação Econômica do Brasil, né? Celso Furtado dedica, o livro é de final dos anos 50, né? E ele dedica, o Daniel, um tópico do livro dele a mostrar o quanto os Estados Unidos era protecionista no século XIX e o quanto que o discurso liberal já existia aqui no Brasil, de mercado, sem Estado, intervenção mínima, enfim, né? O quanto os caras eram protecionistas lá e o quanto que nós acreditávamos que talvez o mercado pudesse resolver tudo aqui no Brasil. Bom, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Quer dizer, todo mundo vê os Estados Unidos, ou encara os Estados Unidos como sendo um país das oportunidades, o país em que o mercado funciona e tal. Na verdade, assim, funciona em partes, né? Quer dizer, os Estados Unidos é um dos países mais protecionistas do mundo, né? Quer dizer, uma boa parte do que nós temos hoje aí, lá dos Estados Unidos, vem de recurso público, né? Tá certo? Computador, GPS, né? Quer dizer, tudo isso aí foi investimento público forte. Então, esse negócio de mercado aí é para o público consumidor, né? Então, o que vai acontecer nesse momento, Daniel? O que vai acontecer nesse momento é que a produtividade norte-americana vai provavelmente despencar. Aliás, já está caindo, né? Você pega os dados, por exemplo, do primeiro semestre desse ano, o PIB norte-americano está crescendo metade do que crescia, por exemplo, no ritmo anualizado o ano passado. Metade. O consumo nos Estados Unidos está caindo. Por quê? Porque os preços começam a subir, a inflação já começa a se deslocar. Então, assim, no curto prazo, o que nós devemos ter nos Estados Unidos é um cenário de, não dá para falar em cenário de recessão ainda, mas dá para falar em cenário de crescimento econômico mais lento, dá para falar em inflação mais alta, né? O que vai colocar uma pressão sobre o presidente do Banco Central, ou talvez do novo presidente do Banco Central, enfim, uma vez que o Jerome Powell está sob ataque lá nos Estados Unidos. Embora os dados de emprego recentes até mostram alguma desaceleração, mas o fato é que, no curto prazo, esse é o cenário. No médio e longo prazo, Daniel, perda de produtividade. Os norte-americanos já vêm perdendo para a China e para a Ásia há algum tempo, né? Com o fechamento da economia, isso deve se tornar muito pior, né? Por quê? Porque a economia norte-americana está se fechando, né? Quer dizer, o que o Donald Trump prometeu durante a campanha? Eu vou fazer a América grande de novo, né? Quer dizer, aqui é Estados Unidos, o resto do mundo é o resto do mundo, né? Só que isso gera o quê? Isso gera fechamento da economia. Ora, qual é o discurso que se tem aqui no Brasil? A economia brasileira é uma economia fechada, temos que abrir a economia brasileira. O que os Estados Unidos estão fazendo é exatamente o inverso. E me parece que no médio e longo prazo isso vai ter um impacto muito pernicioso para os Estados Unidos, sem entrar em outras questões, Daniel, como, por exemplo, o que o Trump está fazendo com as universidades, que é exatamente o soft power americano era tão fantástico, e a atração que as universidades norte-americanas tinham por talentos do mundo todo explica muito de por que os Estados Unidos se tornou a maior economia do mundo e tal. Quer dizer, o que o Trump está fazendo agora é afugentando essas pessoas de lá, tá certo? E exportando esses talentos muito provavelmente para a China ou para alguns países da Europa, mas muito provavelmente para a China. Então eu acho assim, no médio e longo prazo, a situação norte-americana, dada essa política do primeiro semestre, é bastante preocupante para os norte-americanos.
Vou pedir para o professor Nelson também fazer a sua reflexão sobre os Estados Unidos, só para a gente fechar esse capítulo, professor. Depois eu vou trazer uma declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Por favor. Os Estados Unidos já há algum tempo eles vêm perdendo, né, terreno no campo econômico, o espaço que eles têm. Quer dizer, a China fez uma estratégia de crescimento muito bem sucedida, né, que logicamente para um regime político distinto, tal, etc., mais que eles chamam de uma economia de mercado planificada, que é uma coisa um pouco difícil para nós aqui entendermos, mas é isso que eles fazem realmente, e eles expõem as empresas à competição, mas tem um apoio muito forte de políticas públicas, tem cobrança de resultado, né? E os Estados Unidos comeu muita poeira ao longo desse tempo com a China. E o que ele está tentando fazer é recuperar. Né? Tanto é que essa questão da moeda que o próprio professor Ricardo falou, você falou, Daniel, é muito importante, né? A perda dessa questão, vamos dizer, a médio prazo, né? O dólar perdendo, se perdesse essa supremacia monetária, realmente aí eles estão numa situação muito ruim a economia americana. Então, o que o Trump está tentando fazer, mas ele está fazendo de uma forma errática, eu diria, errônea, é tentar recuperar a economia americana, né? Certo? Os países usaram durante o processo de desenvolvimento deles tarifas, a gente vê o próprio Estados Unidos usou, outros países usaram, mas da forma como ele está fazendo, né? Primeiro, nesse cenário de que a China já é predominante na indústria, da forma como ele está fazendo, olha, eu estou usando isso, na verdade, para negociar politicamente uma série de coisas. Quer dizer, eu vou taxar a Índia porque vocês estão apoiando os Estados Unidos, nós vamos taxar o Brasil porque vocês estão fazendo o processo de não sei o quê. Isso é uma loucura. Tarifa é um preço. Você está, na verdade, protegendo o seu mercado, certo? Mas você tem que negociar isso da forma adequada e ver como é que isso, junto com outras políticas industriais, pode promover o crescimento. O que o Trump está fazendo é uma loucura, certo? Ele está usando a tarifa como um meio político e com uma medida que é 50%, 30%, 20%. De onde ele tirou aquela tabela dele, aquele tabelão que ele trouxe lá, né, quando ele apresentou as tarifas. Então, isso tende a não dar certo. Né? E aí ele está aqui também queimando, que a gente chama isso que o Ricardo falou, tá certo? Do soft power, ele está queimando o capital humano que ele tem dentro do país, que a gente fala, né? A capacidade das pessoas, seja estrangeiras, seja locais, de desenvolver tecnologia, de desenvolver conhecimento. As pessoas não estão querendo sair dos Estados Unidos. Que os estrangeiros poderiam, primeiro, tomar lugar dos norte-americanos, mas também usurpar as ideias, né? O know-how dos professores norte-americanos e levaram para os seus países, especialmente os chineses, né? Há, inclusive, essa acusação de que os chineses fariam isso. Mas isso vamos dizer, se você tem uma universidade aberta, você tem que todo mundo cooperar e desenvolver ciência junto. Todo mundo vai se aproveitar disso. Muitos acabam ficando nos Estados Unidos, né? É lógico. Prestam, né, o seu talento para as empresas americanas. É lógico que uma parte dos chineses levou o conhecimento para a China, é óbvio, mas ainda, de onde é gerado esse conhecimento? Né? Hoje ainda é nos Estados Unidos. Você imagina, você acaba com as universidades americanas. Você está primeiro matando o eleitorado, digamos. Matando não, né? Quer dizer, mas tentando reduzir, assim, diminuir o poder de um eleitorado um pouco mais consciente, eu acho, dentro dos Estados Unidos, né, isso que ele está tentando fazer, e acabando com o poder político, digamos, vamos dar um poder político, mas vamos dizer, uma fonte de críticas muito forte para ele. Só que com isso ele está matando o que foi central para o desenvolvimento da economia americana, além do processo normal de investimento das empresas, esse desenvolvimento todo desse soft power e do capital, que a gente chama de capital humano, né, o conhecimento acumulado pelas pessoas. Então, eles tendem realmente, como o Ricardo falou, a ter uma perda de produtividade aí. Quer dizer, a gente chama o declínio do... A gente tinha um filme, né, que chamava O Declínio do Império Americano, não sei se vocês lembram, um filme de 30 anos atrás, mas é o que pode acontecer no futuro. E Daniel, não é por acaso que o dólar tem perdido valor no mundo. Quando você perde produtividade, uma das formas de você compensar é você desvalorizar a moeda, né? Por quê? Porque isso aí permite que o exportador continue tendo a sua receita. O Brasil fez isso durante muito tempo. Mas isso é característica de economia fechada. A gente faz isso aí na substituição de importações ali e tal. Então, não é por acaso, né? Quer dizer, o sintoma, né? Telespectador que está nos assistindo aí agora está acompanhando que o dólar tem perdido o valor, né? Exatamente para poder compensar essa perda de produtividade.